Olá, boa noite, tudo bem? Então esse vídeo, essa videoaula tem o propósito de discutir o racionalismo de Spinoza. Aqui eu trago como início de capítulo Spinoza e Leibniz, mas Leibniz será discutido numa outra videoaula. Inicio com essa discussão de Spinoza, continuando a reflexão de Descartes. Então, Descartes, como já foi visto em outra videoaula, foi o pai do racionalismo moderno porque discutiu toda a perspectiva filosófica a partir da matemática, que orientou o método, que orientou sua investigação. Então, Descartes foi, sim, racionalista e, ao mesmo tempo, também radical em relação ao pensamento, quando ele diz, né, que nós não passamos de uma entidade que pensa, de um ser que pensa, de um ser pensante. E toda a existência está ali fundamentada. E será que com Spinoza, Baruch de Spinoza, foi diferente? Né? Porque nós podemos falar de Baruch de Spinoza que ele também foi radical, mas não no sentido do pensamento, e sim no sentido de Deus. Como será que isso aparece dentro da filosofia, então, de Spinoza? Bom, então Spinoza, ele é um filósofo holandês, o nome é Baruch de Spinoza, viveu então no século XVII, e substância, define substância como aquilo que pode existir por si mesmo, independente de qualquer outra coisa. Então, só existiria, na verdade, uma substância que não depende das outras. Essa substância seria Deus. Então, o Descartes falava lá da substância pensante, da substância extensa, da substância divina. Para Baruch de Spinoza, existe uma única substância, e sobre essa substância, todas as outras coisas estão ali. Então, Deus é a única substância. Por isso que ele tem uma teoria que é chamada de monismo, né? Teoria monista, que afirma que todas as coisas estão em Deus. Não pode existir outra substância além de Deus. Deus é a única substância existente. Então, tudo aquilo que está no mundo é uma manifestação de Deus. Por exemplo, quando a gente fala das coisas, da substância extensa do Descartes, né, que é o mundo, que é as coisas empíricas, as coisas do mundo material, do mundo concreto, da história, etc., ela não passa de uma manifestação do divino. Tudo é manifestação do divino, porque, segundo Baruch de Spinoza, Deus seria a única substância. Deus, a natureza, é natureza. Então, eu, você, os minerais, as plantas, tudo somos parte da substância divina. Em síntese, poderíamos dizer que Deus é a fonte e a origem de toda a realidade. E toda a realidade é compreendida como uma manifestação divina. Então, aqui existe uma espécie de um radicalismo, né, em relação à filosofia de Spinoza, que ele justifica que Deus é a única substância e todas as coisas são derivadas ou estão nela também. Bom, e aí como compreender isso a partir da matemática? Então, se todas as substâncias estão em Deus, Deus se manifesta nas coisas, sejam as coisas abstratas, do pensamento, da razão, né, que segundo o próprio Spinoza, Deus teria colocado a razão no ser humano para compreender as coisas também. Então, tudo que existe é uma manifestação de Deus, inclusive a existência das coisas e dos fenômenos da natureza. Então, Deus é perfeito, por isso a natureza tem perfeição no seu ciclo, nas suas leis. Né? As coisas da natureza, elas não estão soltas, né? Quer dizer, elas não acontecem ao acaso, elas sempre obedecem uma ordem divina, e essa ordem divina é chamada de ordem geométrica. Por quê? Porque as unidades se aproximam e formam um único sistema ordenado. E esse sistema ordenado é o universo. Então, as coisas que existem, e elas ocupam uma determinada função porque elas também têm uma função dentro do todo. Então, tudo que está no universo é ordenado, foi ordenado por Deus e cumpre uma função dentro do campo da natureza. O ser humano é um ser que, mesmo não sendo divino, ele consegue compreender esse sistema. Por quê? Porque Deus teria colocado a razão como forma de manifestação. No entanto, a razão do homem e a razão de Deus são diferentes, porque a razão do homem ela compreende os fenômenos do mundo concreto, enquanto a razão divina
ela congrega, ela agrega todas as manifestações que existem no campo da natureza. Então, por assim dizermos, né, o Spinoza, ele é um filósofo radical, né, porque ele diz que tudo, seja o nosso corpo, a extensão, então, né, aquilo que o Descartes chamava de razão, de substância extensa, né, o corpo, a matéria, o pensamento, tudo está de acordo com a razão divina. Então, nossos desejos, nossas emoções, nossos pensamentos, tudo estaria dentro dessa ordem, dessa organização divina. Então, só retomando, Deus é a única substância, todas as coisas estão nessa única substância, são manifestações dessa substância. Então, a chuva é a manifestação de Deus, a natureza é a manifestação de Deus, a vida é a manifestação de Deus, tudo é manifestação de Deus. E ela se manifesta através da natureza, num sistema ordenado. Por isso, né, a ordem é geométrica, quer dizer, é matemática. As coisas não deixam de acontecer no campo da natureza, elas vão sempre se reproduzindo e acontecendo. Então, tanto a questão da vida, quanto a questão da natureza, né, se a gente for separar o homem e a natureza, a gente vai ver que os dois estão dentro desse sistema ordenado, que foi ordenado por Deus, então, e que existem ali para cumprir uma determinada função. Tá bem? Então, por hora, era isso de Spinoza, essas ideias iniciais, introdutórias, uma explicação rápida, para a gente fazer um primeiro estudo. Continue investigando, continue pensando. Abraço, até mais.